Olá, como você está? Espero que esteja tudo bem, que você esteja meditando nessas palavras, nesses devocionais, que o Senhor esteja lhe abençoando cada vez mais, cada dia mais, que essas palavras estejam edificando as suas vidas. E para hoje estamos mais uma vez com o nosso devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola, e o tema de hoje é Cresça com a dor. Lá em Atos 9, versículo 11, diz assim: O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Provavelmente, Paulo cresceu orando muito e sendo fiel e temente a Deus. Afinal, ele era fariseu, um judeu muito culto e que considerava profanador o movimento cristão. Por isso, decidiu perseguir cruelmente os membros da recém-formada Igreja Cristã. Contudo, a vida de Paulo estava prestes a mudar naquela estrada de Damasco. Uma luz brilhante o deteve de repente, fazendo-o cair do cavalo. Jesus falou diretamente com Saulo e o cegou. Como resultado, ele foi levado à cidade de Damasco, onde jejuou e orou como nunca. Saulo era aquele que eu falei brevemente, o Senhor trocou o nome a partir da conversão dele para Paulo. Então Saulo, ele perseguia Jesus, ele perseguia aqueles membros que estavam seguindo ao Senhor também. Então ele foi muito cruel. E quando ele teve esse encontro com Jesus, foi aquele que Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele teve uma transformação, foi passado por um processo, né? Aqui fala que uma luz brilhante apareceu de repente e ofuscou sua visão, e ele ficou cego, achando que não iria voltar a ver novamente. Mas, o Senhor tinha um propósito na vida dele. Então, Saulo passou a ser chamado de Paulo, já convertido, e aí foi onde ele caminhou muito na obra do Senhor, falou muito, pregou muito da palavra de Deus. Continuando, é difícil fazer muita coisa quando se deixa subitamente de enxergar. Saulo não sabia se ele ficaria cego permanentemente ou, pelo menos, até Deus falar-lhe em uma visão. Quando o certificou de que Ananias o procuraria e lhe restauraria a visão. Muitas vezes Deus permite que cheguemos a um lugar escuro na vida, onde não podemos ver sem a ajuda dele. Ele faz isso justamente antes da maior revelação de nosso propósito e chamado. Ou seja, Deus não vai nos conduzir à dor e ao sofrimento, mas as nossas escolhas nos levam até esse lugar. Então o Senhor, sabendo que seguimos em direção errada, nos tira a visão, para nos dar uma nova clareada pela sua luz. Se o lugar onde você está não é o que você havia planejado, se está em um ambiente de dor e desconforto, tenha a ousadia de indagar ao Senhor o que Ele está querendo fazer em sua vida. Ele lhe responderá. Então, crescer com a dor, é muito difícil. Crescer dói, mas vale a pena. Se a gente não crescer, como a gente pode ser lá na frente uma pessoa transformada? Se a gente não crescer, a gente pode ser uma pessoa decepada, mutilada, faltando algo em nossas vidas. Então, por isso que é necessário a dor para que a gente venha crescer. E a gente não quer ficar presa em algum lugar que não nos faça feliz. Por isso, precisamos passar pelo processo
da dor. Até mesmo criança, né? A gente já ouviu falar muitas das vezes, os médicos mesmo falam, né? Que crianças, dependendo da sua idade, a minha filha, eu lembro que com 2 aninhos de idade, ela já começou a sentir a dor do crescimento. Ela reclamava que doía suas perninhas. E quando eu a levei na pediatra, ela falou: "Você sabe o que é isso, né, mãezinha?" Eu disse: "Sei." Então, crescer dói. A formação, para ser formado, dói, mas é necessário. E esse processo, ele nos gera uma cura e uma evolução. Vocês já ouviram, né? Sabem como funciona a metamorfose da borboleta. Ela é um ser que tem um processo muito dificultoso, né? A borboleta vai lá, põe os seus ovinhos, depois ela vira uma larva, depois ela tá no casulo, ou uns falam pupa também, né? Pode falar pupa, ou casulo, e depois do processo do casulo é que ela vai se transformar numa linda borboleta, e aí ela vai sair e vai encantar, né? Vai fazer a sua produção, vai prosperar em outras plantas, vai fazer, como se fala, vai polinizar, né? Em outras plantas para que outras borboletas venham para a natureza, porque é necessário, a gente precisa delas. Então essa metamorfose, ela é fantástica, né? Estudar essa biologia, essa fase da borboleta. Então ela nos mostra como ser diferente, né? As suas fases de vida são diferentes, o processo, a mudança dela. Cada processo são 4 tipos de fase que elas têm, até se tornar uma linda borboleta, até se tornarem uma fase adulta. E agora a gente pode trazer para nós, né, que também passamos por esses processos, seja no nosso caráter, seja na nossa aparência. E lá em Salmos 32:10 diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Como eu disse, a gente passa por processo, e o processo nos remete a termos uma ação de avançar, ir para a frente. Um tempo atrás, nosso padrinho de casamento, ele ficou me zoando, brincando comigo, que estavam querendo, né, que eu voltasse, que eu fosse trabalhar na igreja, né, e aí numa outra igreja, e aí essa igreja no caso seria como se fosse assim, depois de onde eu morava. E como a gente já estava com outros planos, né, de se mudar da onde nós morávamos, pra gente era algo que a gente iria avançar. E eu lembro que ele brincando falou isso pra mim. E eu brincando também respondi a ele: é pra frente que se anda. Então a gente não tem como avançar para trás, é para frente. E assim a borboleta, ela não começa diferente, ela tem que passar pelo processo da borboleta colocando seu ovinho na planta, né? E ali elas vai passando pela sua fase, pela sua transformação. E a gente, quando tá num propósito, quando a gente quer seguir em algo, é difícil a gente retroceder. Às vezes é necessário, quando a gente está passando por um processo, digo assim, um processo de, talvez de caráter não, mas eu falo algo na sua vida que ainda não foi ressignificado e você precisa voltar para poder ser curado de algo
que lá na frente, lá atrás no caso, você não tratou. Então, há casos e casos para o retrocesso. Neste meu caso, não seria mais necessário, eu tinha que andar realmente para frente, eu tinha que avançar. Então, a gente precisa sair do casulo, a gente precisa fazer a diferença, precisamos sermos mudados para que venhamos fazer a diferença. E então, no interno, que nós criamos, a gente precisa sair do casulo no interno que a gente cria, isso que eu quero dizer, né? Porque lá no fundo a gente coloca coisas, né? Guarda coisas que nos ferem e a gente precisa colocar muitas das vezes para fora. A gente precisa avançar, a gente precisa tratar. Tratamento também fala de avanço, não é mesmo? Então, a gente precisa tirar do nosso interior aquilo que nós criamos, que nós deixamos ainda nos ferir. Por isso que o crescimento dói. Quando eu falei ali que há casos e casos que a gente precisa retroceder, essa fase também dói. E dói muito. Eu sou uma estudante de psicanálise e eu tenho aprendido muita coisa. Então tem coisas na minha vida que eu ainda preciso ressignificar que estava lá atrás. E eu sei que eu estou trabalhando para que esse crescimento venha me tornar numa pessoa melhor. Esse crescimento vai me tornar uma pessoa que vai ajudar outras pessoas. Isso que eu estou fazendo hoje, de estar fazendo esse devocional com vocês, já é um processo de crescimento. Foi preciso eu me sujeitar, foi preciso abrir os meus olhos para poder estar falando, para poder estar fazendo com vocês esse devocional. Então a gente precisa mergulhar no novo. E lá no meu perfil no Facebook eu coloquei essa frase: a borboleta sairá do casulo. Eu hoje, meditando aqui, eu lembrei dessa frase que eu coloquei lá no meu perfil. E já tá lá há anos. Imagina quanto tempo estou levando para poder desabrochar. Quanto tempo está levando o processo para eu me tornar uma bela borboleta? E você? Quanto tempo ainda vai esperar para dar o primeiro passo? Para que esse ovinho venha se tornar numa larva, venha se tornar num casulo e numa linda borboleta. A gente precisa nos despertar o quanto antes. Então eu coloquei essa frase lá, profetizando para a minha vida. E a borboleta sim vai sair do casulo. Pela fé eu creio que essa borboleta aqui vai sair do casulo. Já está quase, já está assim, ó, o meu casulo já está se rompendo. Em nome de Jesus eu creio, ele já está se rompendo. E eu desejo que você também se permita a fazer o mesmo. Então, esse processo da minha vida em breve vai estar terminando. E aí a borboleta vai estar aí pela essa terra polinizando. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa ir e fazer o que Deus quer. Talvez eu já esteja polinizando e ainda nem me dei conta. Talvez eu já me tornei numa borboleta e não me dei conta de que isso é uma polinização. Porque eu estou falando para você hoje. Então, se crescer dói,
permita-se passar por esse processo de crescimento. As mudanças são necessárias para nossas vidas. É necessário mudar para poder crescer. E a frase ainda diz: as dores que vivemos até hoje foram para nos livrar da morte. Talvez a borboleta precise ficar no casulo para que a larva não venha morrer. E quantas vezes a gente já pegou alguma hortaliça com larvas e muitas vezes a gente acaba descartando ou até acaba matando. Então acho que é por isso que precisa do casulo. Então, se você está nesse casulo, o casulo é a proteção. Eu vejo como a proteção. E Deus é aquele que te protege. A palavra-chave é confronto. E a leitura bíblica é Provérbios 4. Então medite nesta mensagem de hoje. E o que o Senhor venha ser com você cada vez mais. Não deixe para amanhã. Se permita crescer, mesmo com dor, mesmo passando pela dor. Se permita. Amém? Tenha um dia abençoado e amanhã estaremos aqui para mais um Devocional Café com Deus Pai. Um beijo e fiquem com Deus. Tchauzinho.